um agravo a nosso favor. Doutora Cássia Kuhn, especificamente a licitação do chamamento público para a gestão compartilhada da UPA, especificamente quanto tempo durou a parte que julga as propostas, quanto tempo durou o julgamento dessas propostas. Senhora Evangelisa Cassânego Lorandi, o julgamento final, até eu trouxe aqui, porque são muitas datas. Então, a gente deve duas etapas. A etapa de avaliação da parte técnica e depois da avaliação da proposta do preço. Então, nós tivemos aí em torno de 2 meses e meio para se concluir. Doutora Cássia Kuhn, somente a parte da avaliação, senhora Evangelisa Cassânego Lorandi, não. Avaliação e preço. Doutora Cássia Kuhn, poderia nos explicar se compete à tua pasta a questão do por que foi escolhido técnico e preço, o chamamento da modalidade, chamamento público, a escolha técnica e preço, ela visava o bem comum? Por que seria técnica o preço e não somente preço? Por que dessa escolha, dessa deliberação pela Central de Licitações? Senhora Evangelisa Cassânego Lorandi, não se trata de objetos que a gente principalmente lida com a vida humana, que é frágil. E todos aqui sabem o quanto é ruim ter um familiar precisando de saúde, assistência, e ver ele em sofrimento. Nós entendemos que somente o preço era algo um pouco frio, um pouco calculista, para se lidar com esse tema. Então, saindo um pouco da área sentimental e vindo um pouco para a área de legislação, mesmo técnica e preço, tu tens a capacidade, enquanto órgão requisitor, digamos assim, de entender quais os procedimentos e conseguir ter uma ideia mais clara de como a técnica ou o preparo de empresas que estão vindo concorrer são de acordo com a necessidade ou, de fato, a seriedade delas. Então, por isso, a técnica nos dá esse olhar um pouco mais inclusivo na forma de trabalho das empresas concorrentes. Por isso, a opção. Doutora Cássia Kuhn, então, essa opção nós podemos analisar que ela foi no sentido de termos um serviço prestado de maior qualidade para a comunidade do município de Caxias do Sul? Senhora Evangelisa Cassânego Lorandi, com certeza. Doutora Cássia Kuhn, ainda em relação à questão do chamamento público para a UPA, esse chamamento já se esgotou, já foi finalizado, homologado. Senhora Evangelisa Cassânego Lorandi, foi encerrado no dia 24 de outubro. Doutora Cássia Kuhn, esse chamamento público teve uma situação no seu decorrer, que inclusive faz parte da denúncia, em que houve um pedido, uma denúncia solicitando uma medida acautelatória ao Tribunal de Contas do Estado. Teria como nos explanar como funcionou, como transcorreu a situação da medida cautelatória e qual foi a sua finalização? Se essa medida cautelatória, ela seguiu ou não prosseguiu e qual o motivo? Senhora Evangelisa Cassânego Lorandi, na verdade, o Tribunal de Contas do Estado, que foi o TCE, ele tem, assim, a cultura e, graças a Deus, da rotina de estar sempre fiscalizando as licitações do município, em que pese a fiscalização, nós, graças a Deus, estamos muito bem e muito corretos em tudo que a gente determina. Então, como essa fiscalização ela é contínua, e hoje todos sabem que o TCE, e já existe um escritório TCE na cidade de Caxias do Sul, isso se torna mais constante. Então, em uma dessas visitas, a auditora veio e conversou com a gente, até porque tema UPA Central é um tema polêmico, certo? Então, de fato, chama atenção. Quando ela veio conversar com nós, ela teve acesso ao edital, porque o edital é público, e aos esclarecimentos que ela necessitava. A partir daí se lavrou para o conselheiro, que até é testemunha que será rolada, as opiniões que a auditoria teve em relação a esse chamamento. Especificamente, pelo que eu me lembro, teve 4 itens que era a não exigência de documentos para habilitação, conforme a auditoria do TCE, ok? A questão das exigências do SEBAS, ausência de critérios para a proposta técnica e formulação de preço. Esses eram os questionamentos que o TCE impetrou ali e fez com a administração, então, sentasse, conversasse, respondesse essas questões aí no TCE. O TCE, ele tem alguns papéis. Ele tem papel punitivo, se entender que existe ilegalidade. Tem papel de auditoria, que é crucial, é bem dentro do viés do serviço deles. E também podemos dizer que o TCE, dentro desse trabalho, ele acaba também cooperando com a melhoria de tudo que a gente precisa fazer. A partir desse quadro, apontamos à Prefeitura, o município de Caxias do Sul, fez a defesa consistindo em provas e documentos, e o TCE acabou por não, o relator, enfim, ali, ele
acabou por não procedendo pela medida acautelatória, porque talvez o que o papel escreve. Quando a gente conversa, explica e diz de onde vem e por que vem. As coisas ficam um pouco mais claras. A partir disso, desse envolvimento, dessa conversa e da produção de documentação foi arquivado. Doutora Cássia Kuhn, em relação agora ao termo de ajustamento de conduta firmado entre o município de Caxias do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde e os Ministérios Públicos Federal e Estadual. Há pouco tempo houve um aditamento desse termo de ajustamento de conduta. Nesse aditamento, nós podemos dizer que os Ministérios Públicos Federal e Estadual estão fiscalizando o cumprimento desse termo de ajustamento de conduta. O município está sendo fiscalizado e como tem esse retorno do Ministério Público Federal e Estadual quanto ao cumprimento desse TAC. Senhora Evangelisa Cassani Glorandi, certo, o primeiro TAC, ele culminou no fechamento em algumas metas e obrigações do município. E o segundo, que ao complementar, eu estive presente também, inclusive assinei o TAC, como representante também do município. Olha, a auditoria do Ministério Público Federal e Estadual é de fato uma auditoria. Então, assim, o que alinhamos terá que ser cumprido os prazos dados, que ser prazos executáveis. Então, eu entendo que eles estão fazendo o papel deles, como Ministério Público Estadual e Federal, e acho que eles estão corretos. Doutora Cássia Kuhn, não que seja pertinente tanto ao caso aqui, mas conforme confirmado no aditivo desse termo de ajustamento de conduta, recentemente, o município se comprometeu com cobertura da UPA 24 horas até o final do mês de dezembro. Está sendo fiscalizado pelos Ministérios Públicos e será mantido esse cumprimento, como tem mantido o cumprimento das demais cláusulas até o momento. Senhora Evangelisa Cassani Glorandi, sim, está sendo fiscalizado. A cada conclusão dos mais de 44 editais para a abertura da UPA Central, a gente tem que fazer a prestação de contas, tanto pública como documentada, e com certeza cumpriremos o prazo do dia 31 de dezembro. Doutora Cássia Kuhn, então, considerando que a testemunha é secretária de uma pasta, afeta as questões de recursos humanos e as questões de licitações, e considerando que todos os questionamentos sobre esses assuntos foram referendados e já respondidos aqui, ela está à disposição da comissão para os questionamentos. Presidente Alceu Tomé, PTB. Obrigado, Evangelisa. Passamos aos questionamentos dos vereadores que integram a comissão processante. Primeiramente, queria me dirigir à secretária e perguntar diante do remanejo de funcionários públicos, porque a maioria das UBSs faltou alguns profissionais. Exemplo, médicos, houve ou um mau planejamento? Senhora Evangelisa Cassani Glorandi. Vejamos bem, presidente. A área dos recursos humanos e logística, ela recebe a demanda do número de profissionais que a Secretaria precisa, mas governança de onde vai, o que vai fazer, onde de falta é de cada secretário. Então, compete a mim essa resposta. Presidente Alceu Tomé, PTB, eu pergunto se tem conhecimento de quanto estava orçada a obra da licitação. Diante da modalidade dessa licitação, houve aditamento de valores? Senhora Evangelisa Cassani Glorandi, dessa forma que o senhor fala, a questão orçamentária, quando ela vem para o edital, ela já vem com o valor fechado. Então, a questão de se aumentou ou diminuiu, não tenho conhecimento. Eu tenho o valor final que foi encaminhado por orçamento. Presidente Alceu Tomé, PTB, mas essa obra não passou, senhora Evangelisa Cassani Glorandi. Ah, o senhor está falando da obra da reforma? Presidente Alceu Tomé, PTB, se isso... Senhora Evangelisa Cassani Glorandi, não do chamamento público? Presidente Alceu Tomé, PTB, de quanto foi o orçamento da obra inicial, o orçamento inicial e de quando foi gasto em aditamentos? Doutora Cássia Kuhn, só por uma questão de ordem. Está no início. Na 1132. 1132. 1132. Seguindo da página 1132. Doutora Cássia Kuhn, só por uma questão de ordem. A denúncia aqui se trata sobre ilegalidade na licitação da gestão compartilhada e não da obra do PA. Então, são processos diferentes e não são pertinentes as denúncias aportadas no documento. Presidente Alceu Tomé. Então, de qualquer forma, eu repasso as perguntas aqui ao vereador Lisandro Fiuza, se assim entender que haja necessidade de formular perguntas. Vereador Lisandro Fiuza. Obrigado, senhor presidente. Eu me sinto contemplado, secretário Evangelista. Não tem nenhuma pergunta e nenhum questionamento até o momento. Obrigado. Senhora Evangelista Cassani Glorandi. Obrigado. Presidente Alceu Tomé. Passando a palavra à vereadora Paula Iori, se interessar em fazer questionamento à secretária. Vereadora Paula Iori. Sim, obrigado, presidente. Então, secretário Evangelista, boa tarde.
Senhora Vangelisa Lorandi, boa tarde. Vereador Paulo Iores, qual foi a orientação dada pela administração para deslocar os 252 servidores do local para outra unidade? Vangelisa Lorandi, do procedimento, qual foi? Vereadora Paula, qual foi a orientação dada pela administração municipal? Vangelisa Lorandi, ok. Primeiramente, foi feita a convocação e convite de servidores, lotados no, então, pronto atendimento de 24 horas por e-mail, por mural oral. Tudo que a gente podia fazer assim para que a informação chegasse aos servidores. A partir disso, a assembleia ocorreu. Foi ali no centro administrativo. Foi dias. Uns 2 dias. Eu não esqueço. Assim, um dia do fechamento propriamente dito e eles foram comunicados, então, da lista que tinha o nome, o tempo de serviço, o horário local que eles tinham que comparecer para escolher as vagas. Também foram entregues e publicitadas na assembleia. Vereadora Paula Iores, os servidores não foram consultados, só informados, Vangelisa Lorandi, sobre a questão da regra? Vereadora Paula, não, que eles seriam trocados de lugar e não retornariam. Uma pergunta importante, eles foram informados que não retornariam mais ao local onde eles estavam trabalhando atualmente? Vangelisa Lorandi, a partir da Assembleia, a comunicação oficial da Prefeitura. Vereadora Paula, por que a nova estrutura teria outra equipe? Vangelisa Lorandi, em nenhum momento foi falado em outra equipe, somente do fechamento para a reforma. Vereadora Paula, então eles foram transferidos, puderam escolher para o melhor local, mas não foram avisados que não retornariam mais para o local de onde eles vieram? Vangelisa Lorandi, em que pese a sua pergunta, vereadora, o que nós tratávamos na época era a realidade. A realidade é que nós tínhamos um PA com uma estrutura totalmente disfuncional, e eu falo de físico estrutural, e a gente tinha que fechar aquele PA. De fato, nós não poderíamos deixar o servidor público sem ofício, sem remuneração e sem destino. Talvez isso seria uma agressão muito maior do que na verdade, estar comunicando eles de volta ou não, porque tudo isso dependeu depois de um estudo, de um processo que foi após o fechamento. Vereadora Paula, sim, mas a minha pergunta era assim, nesse momento eles foram, então, tiveram a opção de escolher para onde ir? Isso. Vereadora Paula, mas não sabiam se retornariam ou não para o local após a reforma? Vangelisa Lorandi, mas aí até isso, em nível de esclarecimento, todo servidor público tem direito a pedir relotação onde o serviço funciona, então em nenhum momento após essas colocações dos profissionais nas vagas que tínhamos, foi negado esse pedido de relotação. Só que, claro, tem que ter disponibilidade, tem que ter o serviço. Então, o fato de eles não serem avisados que iriam voltar ou não, eu acho que ele acaba se extinguindo quando eles têm o direito de pedir a relotação quando eles querem. Vereadora Paula, então eles podem voltar a operar agora, se eles quiserem, quando for aberto? Vangelisa Lorandi, não, em função da modalidade de contratação. Vereadora Paula, certo. Uma pergunta. A senhora falou de um comitê que foi montado para se fazer toda essa transferência de fechamento do postão. Quem compõe esse comitê? Vangelisa Lorandi, o comitê gestor que eu comentei? Vereadora Paula, isso, vocês pensaram toda a transferência para? Vangelisa Lorandi, é lógico que o pensamento é no governo, não é, vereadora? Mas nós tínhamos uma comissão, que até foi feita portaria, que era eu, a secretária de RH e logística, secretário Júlio da Saúde, que ainda está na Saúde, tínhamos a diretora Ana Paula Brando na época, que era uma diretora da Saúde, agora está na rede, e a presidente da FAS, a Rosana. Vereador Paulo, ninguém representando os funcionários, Vangelisa Lorandi, é que a comissão, o comitê gestor, era a parte mais da liberação discricionária da administração. Não envolvia a questão do servidor. Se a questão é, mas como então que a gente faz o critério de escolher? De onde está? Aí sim, não. Tínhamos a portaria, mas nós não tínhamos envolvido os servidores de recursos humanos e diretoria de recursos humanos, tanto da minha secretaria como do núcleo que é específico de saúde. Vereadora Paula, a decisão para terceirizar o antigo postão de 24 horas, hoje UPA, foi de quem? Vangelisa Lorandi, acho que é uma decisão de governo. Vereadora Paula, foi do governo? Vangelisa Lorandi, é discricionário de gestão. Vereadora Paula, vossa senhoria consultou o prefeito para realizar o chamamento público 149/2019? Vangelisa Lorandi, as demandas que são feitas para a Secretaria de RH, lógica no quitante às licitações, elas vêm de área demandante, não cabe a mim responder a sua pergunta. Vereadora Paula, mas se foi do prefeito, veio da área demandante e não do prefeito? Vangelisa Lorandi, não, estou dizendo que essa questão que a senhora me fez quem vai ter que responder é quem estava à frente da Secretaria de Saúde, não estou dizendo que veio de um ou de outro. Vereadora Paula, a senhora, como secretária de Recursos Humanos, segue uma orientação no sentido de que o servidor ele não tem direito a adquirir de lotação, sendo que a troca de local de trabalho faz parte do poder discricionário, que foi comentado isso? Eu pergunto, existe determinação legal definindo uma consulta prévia ao servidor para a mudança de sua lotação? Vangelisa Lorandi, se existe um serviço que atenda o servidor? Vereadora Paula, uma determinação legal que define a consulta prévia de servidor para a mudança de lotação. Vangelisa Lorandi, desconheço, não sei, acho que não. Vereadora Paula, a senhora procurou o prefeito e foi procurada pelo prefeito para a relotação desses funcionários, uma vez que a troca de local é um poder discricionário do prefeito? Vangelisa Lorandi, vamos lá. Quando a gente fala de discricionariedade, a gente também precisa entender a questão dos níveis de discricionariedade. Se eu tivesse que colocar o prefeito municipal em tudo que é ação operacional, talvez ele não fosse prefeito. Então, a discricionariedade de onde ir, das vagas que existem, primeiro, se dá pela oportunidade, pelo que existe. Segundo, se dá por um rito de estatuto do servidor. Então, a gente... E depois, pela lei maior, a gente precisa, o servidor público está acima do meu bem e da minha necessidade pessoal. Eu acho que consigo te responder dessa forma.
Vereadora Paula, a senhora, como secretária de Recursos Humanos, procurou o Sindicerv para tomar ciência de qual era o parecer do sindicato da categoria referente a toda essa situação? Evangelista Lorandi, o Sindicerv era muito bem representado no Conselho de Saúde. Vereadora Paula Iorzi, o Conselho de Saúde, então, participou da decisão? Evangelista Lorandi, que por vezes, e até onde eu sei, fomos avocados várias vezes, conversamos, avocamos, marcamos reuniões. Então, os assuntos referidos aos servidores foram muito bem tocados e a todo tempo chamados nessa questão de Conselho de Saúde nas reuniões. Vereadora Paula, foram pautados ou naturalmente entravam? Evangelista Lorandi, eu não faço parte do Conselho, vereadora, mas eu sei que existiram várias atas, várias pautas e com certeza foi mencionada a questão dos servidores. Vereadora Paula, mas então a senhora não procurou o sindicato para conversar a respeito disso, para ver como ele via esse parecer, no sentido de fazer uma transição tranquila? Evangelista Lorandi, o Sindicato dos Servidores Públicos ele tem toda a capacidade de questionar e de se relacionar com a administração pública, certo? O que acontece? Em todo momento em que ele questiona e pede sobre a questão dos servidores públicos municipais e que a gente consegue, então, logo falar sobre isso, justificar legalmente sobre as ações, eu vejo que a comunicação ela é inerente aos fatos. E a transição foi muito tranquila. Eu até peço para que vocês, de repente, no momento que puderem, conversem com os servidores que antes estavam trabalhando no PA 24 horas, do antes e depois. Hoje eles têm final de semana, eles têm qualidade de vida, eles têm uma rotina mais estabelecida. Então, assim, quando a gente fala em servidor público, a gente fala em pessoas. Então, a gente tem que, assim, levar em consideração a qualificação pessoal que cada um traz. Então, foi algo que foi feito, que teve que se decidir, que teve que se organizar? Teve que se organizar. Mas as benfeitorias que isso trouxe para as pessoas também após o ato. Então, frente a isso, eu entendo que foi tranquilo, foi muito bom e eu gosto. Eu sempre gosto de conversar com as pessoas antes e depois e me satisfaz muito ouvir muitas pessoas que antes se encontravam um pouco até ansiosas e agora se encontram mais calmas, mais felizes nos seus ofícios. Vereadora Paula, em relação, se tu souber informar o valor da reforma do postão, vereador Lorandi, olha, definitivamente esse é um outro certame, não consigo te dizer porque a obra é gerenciada pela Secretaria da CEPLAN e eu não consigo te dizer o que foi editado. Vereadora Paula, pelo fato de trabalhar junto na parte de licitação, não tem acesso só para me dizer que foi suplementado, se foi aditivado o valor ou o contrato? Doutora Cássia, é que esse assunto não é pertinente à matéria da denúncia, vereadora. Vereadora Paula, mas é licitação, doutora Cássia. Mas não há licitação que objeto da denúncia. A licitação da obra do postão ela não é objeto da denúncia, vereadora Paula. Em relação ao chamamento público, então, antes a senhora deu uma explanação geral do processo de licitação. Eu gostaria que a senhora me relatasse como ocorreu o chamamento público em todas as etapas. Evangelista Lorandi. Certo, então vamos lá. O chamamento público específico da UPA Central. Então, primeiramente, acho que a gente tem que entender que existem legislações que permitem os credenciamentos e as organizações sociais. Então, temos a lei federal que é a 9637/98, que dispõe sobre a qualificação dessas organizações para esses chamamentos públicos, e a nossa lei municipal, que é de 2015, que é a 8059. Assinada pelo prefeito da época, o senhor Alceu Barbosa Velho, que qualifica as entidades sem fins lucrativos como organizações sociais. Então, essas leis, elas são o tronco da habilitação das empresas para serem qualificadas, habilitadas e participarem desse certame. Após essa qualificação, que é depois declarada em decreto municipal de quem pode participar ou não do certame, a gente lança o edital. A partir daí, eu até tenho aqui, antes de sair lá, só achar aqui agora, aqui a gente faz o lançamento, então, do edital que precisa estar no Diário Oficial Municipal, da União, do Estado e no jornal, que é contrato por nós, por licitação, que é o Jornal das Cidades. Então, se publicita esse edital para que as empresas que anteriormente já qualificadas, elas possam ver se vão querer ou não participar do certame. A partir dessa publicação, a gente pode aí receber impugnações, questionamentos, e é aí que a gente começa, então, aquela pergunta, responde, daqui a pouco tem que ter alguma técnica jurídica para alguma situação. Então, nós publicamos a fase interna da elaboração do edital, que foi até 9 de julho de 2019. Depois, nós fizemos a publicação no dia 10 de julho de 2019, logo em seguida, a gente começou com a fase de esclarecimentos, impugnações e questionamentos que durou de 26 de julho até 8 de agosto. A partir daí, a gente abriu a sessão para a entrega da fase de análise técnica. A gente já tinha comentado que era técnica e preço. A técnica foi aberta 9 de agosto que a gente começou. Então, as pessoas entregaram os envelopes com as propostas técnicas e a comissão deu uma pausa nas licitações para avaliar isso, ao qual foi questionamento. Mas nós publicamos um edital que as sessões seriam públicas, que qualquer um que tivesse interesse poderia participar. E aí, a partir disso, a gente começou a avaliar e publicou ainda no dia 20 de agosto a análise. A partir daí, as duas empresas que compareceram, que eram o InSaúde e o ProSaúde, eram as duas que elas podiam questionar. Por que tu avaliou isso de um? Por que tu avaliou isso? Aí vai um tempinho também do interposto de recurso de contrarrazão. Enfim, a ratificação desses julgamentos, a classificação técnica se deu em 6 de setembro de 2019. Depois disso, então se abriu o certame para a proposta de preço. Essa proposta de preço também foi entregue nas planilhas orçamentárias. E aí a gente tem profissionais excelentes na área da saúde, técnica, contabilidade, contadores e os próprios agentes administrativos receberam essas propostas e foram estudar para ver se elas tinham coerência da proposta de preço. A partir daí, a gente tem
aí um artigo da Lei 8.666, que é o artigo 48, que ela pode, dentro de todos os participantes, o município pode pedir para que elas façam representação de propostas. De fato, às vezes alguma coisa que a gente não entendeu. Então, o município também pede esclarecimento. Foi pedido para ambas e se encerrou essa análise de preço em 21 de outubro de 2019. A gente publicou também esse dia a classificação das propostas de preços em Anduí Saúde.